como nós abriríamos o nosso trabalho desta noite, nós fomos buscar neste livro Preces do Coração, que é um livro de mensagens, é o item ou a oração 35. E ela diz assim: então, neste momento, que cada um de nós possa pensar sobre esta mensagem e nos colocar dentro dela para que possamos nos harmonizar. Ó Deus, Tu és a luz do universo, a maior energia que existe, a substância de todo o bem. Nesta hora, venho expressar o meu louvor à Tua grandeza. Tu criaste, desde as estrelas colossais até os mais ínfimos seres. A Tua vibração, infinitamente boa, penetra todo o meu ser. Vasculha, sustenta, harmoniza os meus mais íntimos pensamentos e sentimentos. Não estou aqui para te pedir coisa alguma material, porque conheces as minhas necessidades, até as pequeninas que eu mesmo desconheço. Vim para louvar a tua infinita bondade, tua luz, teu poder, que reconheço estarem também implantadas no santuário da minha consciência. Guia, Pai, os meus passos, abençoa as minhas mãos, levanta os horizontes do meu pensamento, ilumina minha alma, abre-me a esperança da vida melhor. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Então, neste momento, elevemos o nosso pensamento, fazendo aquela oração que o Cristo nos ensinou, pedindo que cada um de nós seja envolvido por estas energias que aqui nós podemos receber. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade assim na terra como no céu. Dai-nos o pão de cada dia, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis entregues à tentação, mas livra-nos do mal. E assim seja. Então, neste momento, teremos as reflexões do Evangelho pela nossa companheira Mary. Uma boa noite a todos presentes na nossa casa, de ambos os planos da vida, e àqueles que nos acompanham dos seus lares, pela nossa página no Facebook. Hoje nós, pensando o que poderíamos trazer para refletirmos. E como nós somos indagados muitas vezes acerca destes momentos em que estamos vivendo agora, deste período, na verdade, em que estamos vivendo neste momento, que faz parte do calendário cristão, que é a Quaresma. Nós estamos, então, naquele período que começa lá na quarta-feira de cinzas, depois do Carnaval, e prolonga-se por 40 dias até a Páscoa. Então, nós muitas vezes somos procurados e somos indagados do sentido da Quaresma na doutrina espírita. Porque todos nós sabemos que este período, nas religiões tradicionais, é aquele tempo de reflexão, de jejum, de silêncio, que se faz até lá a Sexta-feira Santa. E nós achamos assim muito importante este tempo, porque é aquele tempo que nós vamos tirar para nós,
para repensar tudo aquilo que fizemos ou que ainda fazemos da nossa vida enquanto espíritos imortais que somos. Nós sabemos que o carnaval é aquela época que ficamos muito mais ligados às coisas materiais, à sensualidade, às paixões, às coisas materiais realmente. Este período da Quaresma, então, é aquele momento em que nós vamos fazer dentro de nós estas modificações para sair deste lugar da materialidade, buscando nos conhecer realmente para chegarmos até a Páscoa, que traz para nós esse sentido da sobrevivência da alma, do verdadeiro amor. E para as religiões tradicionais, a Quaresma que todos nós conhecemos, ela então nos traz estes, poderíamos dizer assim, estes sacrifícios materiais. Como muitos jejuam e literalmente jejuam, muitos passam, não saberia dizer aqui se passam uns 40 dias, mas pelo menos em alguns dias neste período, né, ficam sem alimentar-se, ficam com o pão e a água, abstêm-se de muitos alimentos, né, como a carne vermelha. E aqui nós gostaríamos primeiramente já começarmos a refletir que essa questão da carne vermelha, muito se fala que é em relação ao sacrifício, e nós sabemos dos nossos irmãos menores, porque nós sabemos que nós, espíritos imortais, evoluímos em todos os reinos, do mineral, no vegetal, no animal, até chegarmos ao hominal. Então, tem este sentido para muitos de ser para não sacrificar estes irmãos menores para o alimento da carne. Mas aí tem um contrassenso aí, porque nós podemos comer o peixe, que nós também vamos ter que sacrificar, que é também um ser vivo e que também é um irmão menor que está em evolução. Mas, enfim, por que nós estamos trazendo esses exemplos agora? Como nós começamos ali, que muitas pessoas nos perguntam o verdadeiro sentido da Quaresma para a doutrina dos Espíritos. E nós queremos dizer aqui, meus irmãos, que a doutrina dos Espíritos não nos proíbe de nada. Nós não somos proibidos de nada. Nós podemos fazer tudo, mas também nós sabemos que nem tudo nos convém. A doutrina dos Espíritos nos esclarece que nós somos responsáveis pelos nossos atos e por tudo aquilo que há de vir dos atos que nós cometermos contra o nosso irmão, mas também contra nós mesmos. E este Pai que é de amor e justiça soberano, Ele não escolheria para nós, para a evolução e o progresso do espírito imortal, com certeza, sacrifícios exteriores. Mas nós sabemos também que não podemos perder nenhuma oportunidade. Então, este período aí de 40 dias, em que muitos de nós nos abstemos de algumas alimentações, nos abstemos até mesmo de bebidas. Imaginem que oportunidade grandiosa. Quem sabe aí não é o começo de alguma coisa que nós vamos nos sentir tão bem que nós vamos querer fazer para sempre.
é este cuidado tão especial que temos que ter com este corpo físico, que nós gostamos muito de dizer que é este uniforme que cada um de nós está vestindo nesta existência, para estarmos matriculados nesta grande escola da vida. Então, até que chegue o final do ano nesta escola, nesta classe em que estamos matriculados, cada um de nós está matriculado numa classe, embora estejamos juntos aqui. Nós precisamos cuidar deste uniforme para que ele chegue inteiro no final do ano. Porque nós vamos ter que depositá-lo novamente ao Pai. E nós sabemos que nós, enquanto espíritos imortais que somos, não morremos. Nós voltamos para a verdadeira pátria. O que perece, na verdade, é este corpo físico, e que hoje temos consciência de que também não morre. Ele se desintegra e volta para um todo novamente, com o oxigênio, com o nitrogênio, com o flúor, enfim. Lembremos nós lá dos elementos da tabela periódica. Pois sim, o nosso corpo é constituído de todos aqueles elementos, e todos eles voltarão para um todo. Então nada se perde, mas nós precisamos cuidar deste corpo físico. Então é uma oportunidade, neste momento, de nos abstermos de alguns alimentos, para começarmos, quem sabe, estes cuidados. Daqui um pouco nós vamos gostar e não vamos mais comer alguns alimentos. E aqui falando da carne vermelha, que muitos de nós ainda comemos. Muitos de nós, sim. Mas quem sabe não é oportunidade para a gente experienciar alguma coisa nova para nós e que vai nos fazer bem. Quando nos abstemos, por exemplo, das bebidas alcoólicas, neste período, quem sabe não é uma oportunidade para vencermos em nós mesmos estes vícios que tanto nos fazem mal. Mas o verdadeiro convite do Cristo é para que nós aproveitemos estes dias. E nós pensamos assim, que se estes dias nós vamos aproveitá-los para ressignificar muitas coisas nas nossas vidas, fazer muitas mudanças. Então, nós vivemos numa eterna quarentena. Por que não? Por que nós não aproveitemos estes momentos de silêncio, que nós poderíamos chamar de meditação, de prece, de oração, todos os dias das nossas vidas. Aliás, nas nossas vidas, nesta existência. E para todo sempre. Mas o convite verdadeiro do Cristo é para que nós, nestes dias, possamos sim nos abster, mas não só da alimentação, como muitos de nós, quem sabe, fazemos, mas para que nós possamos fazer este jejum dos maus pensamentos, da irritação, das mágoas, do julgamento. Este é o verdadeiro convite, este é o verdadeiro jejum. Porque o Cristo nunca veio falar para a materialidade. Ele veio falar, sim, para nós enquanto espíritos que somos. Então, todas as suas mensagens, todos os seus ensinos,
todos os seus convites são para o espírito. Então, o grande convite para nesta época, nestes 40 dias, que seja de nos abstermos, de nós jejuarmos desses maus pensamentos, daquilo que realmente vai nos adoecer e nos fazer mal. Porque quando nós temos pensamentos de irritação, de ódio, de vingança, o pensamento da maledicência, nós estamos adoecendo a nós mesmos. Porque os nossos pensamentos são energia. E esta energia, ela vai se fazer aqui dentro de nós. Em algum momento nós vamos adoecer. E por isso que Joana de Ângeles nos convida para que nós de tempos em tempos façamos uma visita no nosso eu mais profundo, naquilo que ela chama do nosso quarto das sombras, aonde nós vamos guardando e acumulando tudo isso com que nós nos alimentamos desses pensamentos que não são tão bons e tão nobres. E o convite verdadeiro é para que nós possamos nos nutrir nestes dias. E para todos sempre é o convite. Nós possamos nos nutrir de pensamentos melhores, de palavras mais brandas, de silêncio quando o ego querer reagir ou até gritar, falar mais alto. Que nós possamos nos nutrir de gratidão diária, gratidão por estarmos aqui, gratidão aos nossos pais que permitiram que nós pudéssemos hoje estar aqui, crescendo, evoluindo, constituindo as nossas famílias, ressignificando os sentimentos com estes espíritos que caminham conosco. E tenhamos a certeza que este agora é o melhor momento para todos nós fazermos isto. Não é para amanhã, nem para o futuro. É hoje. Porque pode ser que amanhã estes espíritos que estão aqui caminhando conosco e nos auxiliando nesta caminhada evolutiva, assim como nós os auxiliamos, não estejam conosco novamente. E nós vamos perder esta grande oportunidade. Por isso o convite de que nós possamos nos nutrir diariamente de gratidão. Gratidão até mesmo pelas dificuldades, meus irmãos. Até parece tão forte dizer isso. Mas é nas dificuldades que a maioria de nós, para não dizer todos nós, crescemos. Se nós souber bem aproveitá-las. Se ao invés de nos lamentarmos, de pensarmos por que isso acontece comigo, por que é só comigo? E aí fica aquele pensamento egoísta, mas por que comigo? Se fosse com outro não tinha problema. Mas quando nós começarmos a ver as dificuldades e sermos gratos por ela, pensando, o que eu preciso aprender com tudo isso? Que lição que está trazendo para mim esta dificuldade, esta aflição ou esta dor? Que lição eu preciso aprender com aquele filho que é mais rebelde, com o companheiro ou a companheira difícil,
com aqueles pais que muitas vezes, e principalmente para nós jovens, achamos que são quadrados, que não nos entendem, mas dentro do amor que eles têm e possuem, é o melhor que podem fazer por cada um de nós, porque nós só podemos dar aquilo que nós temos. Então o convite é para que nós possamos nos nutrir de gratidão diária, por acordarmos todos os dias e termos uma nova chance de fazer diferente aquilo que talvez no ontem a gente não conseguiu. Então, meus irmãos, a Quaresma, na visão da doutrina dos Espíritos, é este convite, mas não só nesses 40 dias, é este convite para entrarmos para dentro de nós mesmos, fazer este autoconhecimento. O que eu ainda preciso mudar em mim? O que ainda está faltando de trabalho para que eu realize em mim mesmo? E tendo nós consciência disso, que possamos ser firmes e perseverantes na ressignificação de tudo aquilo que encontrarmos em nós. Se tivermos que nos abster de alimentos, que façamos. Mas com o entendimento de que o verdadeiro jejum são das nossas emoções, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo, de toda aquela bagagem que vai só acrescentar peso para nós mesmos. Então, meus irmãos, para a doutrina espírita, toda época é tempo de reforma íntima, de progresso do espírito, neste caminhar evolutivo, nessa busca da transformação e da ressignificação de nós mesmos. E tenhamos a certeza, não está preso a calendários. Nem a datas simbólicas, que podem, como já dissemos, ser muito úteis, se nós soubermos aproveitá-las para repensar as nossas próprias vidas. Em resumo, a Quaresma, para o Espiritismo, não é um dever religioso, não é nada imposto, mas tem um convite intrínseco de que a gente reflita sobre as nossas ações, porque nós teremos sim responsabilidades sobre tudo que advier das nossas próprias ações. E são responsabilidades nossas, não são de terceiros. Porque nós jamais poderemos dizer que eu fiz porque todos fazem. Porque não. Nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher fazer ou não. Nós todos já temos condições de pensar isso que eu estou pensando, que eu vou fazer, é bom para mim? Vai fazer com que eu cresça? Com que eu evolua? E em relação ao outro, vai permitir que o outro também cresça? Nós não vamos trazer dores e aflições para os nossos irmãos encaminhados? Então este também o grande convite para esta reflexão. Nós somos livres, nós podemos escolher fazer ou não.
mas pode ser um lembrete valioso de que o espírito deve sempre caminhar do homem velho para o homem novo. E aqui é aquele convite que está lá no final da oração de São Francisco, quando ele diz, é morrendo que nascemos para a vida eterna. Mas nós sabemos que nós não morremos. Nós não morremos. Então, este convite aqui da oração de São Francisco, ele não está falando da morte física, mas ele está falando justamente disso, da morte deste homem velho, cheio de atavismos, de rancores, de ranços, que nós ainda somos. O convite e o que diz aqui na oração de São Francisco é isso, que é morrendo esse homem velho. E deixando então nascer este homem novo, com responsabilidade sobre os seus atos, com responsabilidades em relação aos nossos irmãos de caminhada, mas principalmente, primeiramente a nós, porque os outros seguirão, se quiserem, os nossos bons exemplos. O convite também é para que nós possamos sair da materialidade para a espiritualidade. Quer dizer, nós ainda vivemos num mundo material. Nós precisamos sim das coisas materiais aqui. E se nós não precisássemos, nós não as teríamos. Porque este Pai, que é infinitamente justo, que a sua justiça é soberana, Ele jamais permitiria que nós vivêssemos alguma coisa, alguma situação, que nós fôssemos nos perder. Nós nos perdemos muitas vezes pelo nosso livre-arbítrio e pelas nossas más escolhas. Então, sim, vivemos ainda num mundo material. Precisamos ainda das coisas materiais. Mas nós não podemos deixar que as coisas materiais sobreponham-se às coisas do Espírito. Estas coisas, sim, as coisas do Espírito, é o que mais vale para nós. As coisas materiais, o nosso corpo físico, são instrumentos para esse crescimento. São instrumentos para que a gente possa crescer e buscar essa evolução e o conhecimento. Mas nós precisamos entender e nos voltar mais para que realmente nós somos espíritos imortais. O convite também para que nós possamos sair do egoísmo e do orgulho, duas chagas grandíssimas que nos cegam, que nos cristalizam num lugar só, que fazem com que nós ficamos até individualistas, que nós possamos sair deste lugar para o amor. O amor que o Cristo veio exemplificar para nós. Quando ele disse, naquela última reunião que ele teve com seus discípulos, e os convidou, foi o mandamento que o Cristo nos deixou, porque aqueles 2 mandamentos lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o Cristo condensou os 10 mandamentos lá de Moisés. Mas o mandamento que o Cristo nos deixou verdadeiramente é: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Que nós possamos nos amar, nos compreender, que nós possamos nos empenhar em nos tornarmos homens de bem,
e que possamos então aproveitar estes 40 dias, esta quarentena, e fazer com que ela se estenda para todo o sempre nas nossas vidas de espírito imortal. Que Deus nos abençoe.